Olá, seja bem-vindo ao segundo programa da série Escolha de Testes Psicológicos. Nesta série apresentamos dicas, orientações e cuidados que você, profissional ou futuro profissional de psicologia, deve adotar ao escolher um teste para compor a bateria de avaliação psicológica. Se você não conferiu o primeiro programa dessa série, você pode acessar o link do vídeo, onde nós apresentamos dicas e orientações sobre o uso do sistema de avaliação de testes psicológicos do Conselho Federal, o SATEPS. E no programa de hoje nós iremos apresentar dicas e orientações sobre um tema que é muito importante para a escolha de testes psicológicos. Nós estamos falando da correta identificação da demanda de uma avaliação psicológica. Você sabia que muitos colegas cometem erros técnicos e até mesmo éticos por não fazer uma adequada identificação da demanda de um serviço da psicologia? Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e seja bem-vindo ao nosso canal. Escola para psicólogos e psicólogas. Todas as semanas, vídeos com muitas dicas e orientações sobre o exercício profissional da psicologia. Ao elaborar uma bateria de testes psicológicos, é muito importante que você identifique adequadamente a demanda da avaliação psicológica. Esta identificação envolve não apenas a correta identificação dos construtos psicológicos que serão avaliados, mas é importante também que você levante quais são as expectativas, os motivos, o próprio contexto da avaliação psicológica e até mesmo compreender quais são os interesses e as motivações dos avaliados em relação aos resultados do serviço prestado. Estas informações influenciarão diretamente na escolha dos testes, métodos e técnicas que você deverá adotar para realizar a avaliação psicológica. Para ficar mais claro, nós vamos fazer um estudo de caso sobre um processo de avaliação e compreender como é importante a identificação correta da demanda do serviço. Então, vamos imaginar que você recebe uma demanda de um serviço para realizar uma avaliação psicológica. É muito comum que alguns encaminhamentos feitos por profissionais e outras instituições normalmente venham apenas com essa informação: realizar uma avaliação psicológica. Ora, uma avaliação psicológica ela pode ter diversos objetivos, diversos motivos. Essa informação generalista não é suficiente para você planejar a sua avaliação. Então, o primeiro passo é que você possa especificar melhor esta demanda. Então, vamos imaginar que você entrou em contato com um profissional, com a instituição, e o objetivo definido que você conseguiu identificar é a avaliação e diagnóstico de transtorno depressivo do humor e também identificar ou estimar qual é a limitação ou a capacidade do avaliado para suas atividades laborais. Verificamos que com essa limitação da demanda, nós já podemos pensar em alguns instrumentos ou métodos que podemos utilizar nesta avaliação, como, por exemplo, utilização de entrevistas semi-estruturadas ou estruturadas com o próprio avaliado, com terceiros, fundamentadas ou baseadas no CID ou no DSM, a utilização de anamneses para levantamento do histórico da doença atual, a utilização de testes psicológicos de indicadores de saúde mental, com foco em depressão ou sintomas depressivos, como a escala BDI-2, a EBADEP, e a utilização de testes e técnicas projetivas e expressivas para levantamento de indicadores de depressão. Além de especificar melhor quais são os motivos e as expectativas do processo de avaliação, é muito importante que você compreenda qual é o contexto desta avaliação para você escolher quais são os métodos, as técnicas e os testes psicológicos que você vai utilizar. Vamos imaginar que o contexto seja na prática clínica. Você adotará alguns instrumentos, métodos e técnicas diferentes se fosse um contexto na prática das perícias psicológicas. Então, compreender o contexto, o tempo que você tem para fazer essa avaliação, como normalmente os processos avaliativos são feitos por outros profissionais dentro desse contexto, é muito importante para a definição e elaboração da sua bateria de testes. Outro ponto muito importante é que você identifique quais são as motivações e os interesses dos avaliados.
e o contexto da avaliação influencia nessas motivações e nos interesses. Para dar exemplo, vamos voltar ao nosso estudo de caso, onde você precisa fazer uma avaliação e diagnóstico do transtorno depressivo do humor e estimar a capacidade laborativa do avaliado ou do periciado. Vamos imaginar, então, que é no contexto da prática clínica. Normalmente, um paciente da clínica, ele procura o serviço motivado a entender o que está acontecendo com ele, o que ele deve fazer para melhorar e quais são as atitudes, as medidas que ele precisa fazer para retornar à sua vida anterior, à sua vida normal. Então, esses pacientes normalmente estão muito motivados para contribuir com o processo avaliativo, respondendo inclusive aos testes de uma forma mais fidedigna, trazendo realmente o que está acontecendo com ele, tendendo a não esconder os sintomas ou o que ele está pensando, sentindo ou o que ele está passando. Então, a utilização de testes como escalas e inventários de personalidade e de indicadores de humor é muito adequado nesse contexto clínico, porque a fidedignidade das respostas do avaliado aos testes é alta. Mas vamos imaginar que esse mesmo indivíduo, esse mesmo paciente, esteja no contexto de perícias psicológicas, seja perícias administrativas, como para o trânsito, porte de arma de fogo, seja perícias judiciais, na Justiça do Trabalho, ou perícias em saúde, como no caso do INSS, a avaliação para cirurgias bariátricas. O principal interesse do avaliado ou do periciado não é compreender o que está acontecendo com ele, mas ele conseguir aquele direito, aquela concessão, ou ele comprovar que está adoecido para ter direito a algum benefício. Então, esse interesse e essa motivação do avaliado influenciar diretamente na fidedignidade das suas respostas, que a gente chama no processo de avaliativo, na sua tendenciosidade. Então, num caso do porte de arma, do trânsito ou da cirurgia bariátrica, onde o avaliado quer o apto para fazer o procedimento ou ter direito ao porte ou à CNH, a tendenciosidade comum é que ele diminua a intensidade dos seus sintomas e até esconda alguma patologia, alguma característica psicológica que ele tenha, ele reconheça e que ele perceba que é desfavorável ao seu objetivo. Já em se tratando das perícias em saúde na Justiça do Trabalho, no INSS, entre outros casos, o interesse maior do avaliado ou do periciado é comprovar que ele está adoecido e incapaz de trabalhar e responsabilizar muitas vezes a empresa por esse adoecimento. Então a tendenciosidade comum dele é que haja uma intensificação dos sintomas, de humor, de depressão ou outra doença e até mesmo simular doenças não existentes. Então a utilização de escalas e de inventários de autorrelatos, neste caso, deve ser feita com cuidado. A prioridade ou a preferência é técnicas e instrumentos, testes psicológicos, onde o avaliado tenha menos controle, como os testes projetivos, testes expressivos, os protocolos de observação, entrevistas com terceiros, entre outros casos. Bem, pessoal, no programa de hoje nós verificamos a importância da correta identificação da demanda de uma avaliação psicológica para a escolha adequada dos testes psicológicos. Verificamos que você deve analisar a demanda considerando os motivos, as expectativas, o contexto da avaliação e até mesmo quais são os interesses e as motivações dos envolvidos. Na próxima semana nós veremos o último programa da série Escolha de Testes Psicológicos, onde nós iremos abordar o perfil do público avaliado e o contexto e as condições da avaliação. Por isso, se você está gostando desse programa, dessa temática, não esquece de deixar a tua curtida, se inscreva em nosso canal e nos acompanhe todas as semanas vídeos com dicas e orientações e muita informação sobre o universo da psicologia. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, você está na Escola para Psicólogos e Psicólogas e seja muito bem-vindo ao nosso canal.